Notícia de última hora sobre Luciano Juba. Segundo informações do radialista Márcio Martins, que se encontra neste exato momento na capital pernambucana, Juba estaria chegando a Salvador nesta segunda-feira para assinar definitivamente com o Esquadrão de Aço. Ainda sobre contratações, o próprio Márcio Martins acabou de informar em seu programa de rádio que o Bahia pode estar fechando acordo com um atacante argentino. Isso e muito mais no vídeo de hoje, bora que bora! Salve, salve, meus pivetes loucos pelo Esquadrão de Aço, como é que vão vocês? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao seu portal de notícias do Bora Bahia New Generation. Chegou até aqui, rapaziada, vocês já sabem como é que é, se inscreve no canal se ainda não forem inscritos e deixa aquele likezão maroto aqui no vídeo para a plataforma do YouTube entender que falar de Esporte Clube Bahia é bastante interessante e divulgar o nome e a marca do Esquadrão para mais torcedores, beleza? Sem mais delongas, bora que bora para o vídeo de hoje, galera. E a gente começa aqui trazendo algumas novidades vindas lá do estádio da Arena Fonte Nova, segundo o Esquadrão de Aço, publicando aqui nas suas redes sociais. Retirada das cadeiras do setor norte começou e será gradual na fonte. Leia a nota oficial da Arena. Vamos dar uma lida aqui, galera, para a gente saber do que se trata, né? A Arena Fonte Nova informa que para o jogo deste sábado, né, dia 1º, entre Bahia e Grêmio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada a retirada parcial das cadeiras do setor norte e inferior, em atendimento a uma demanda da torcida. Foram removidos 1.059 assentos localizados no bloco central. Para conforto e segurança dos torcedores, o local terá numeração indicativa e assentos serão instaladas barras de proteção. Essa modificação não comprometerá o projeto de rota de fuga, assim como manterá a capacidade de público existente. Bora dar uma olhada nas imagens aqui para a gente ver como é que ficou. A gente pode observar aqui que o setor norte já não tem nessa parte daqui as cadeiras, né, galera? Acredito que a demanda da torcida foi mais por questões de mobilidade, né? Ali a galera gosta de ficar em pé, então as cadeiras, de certa forma, acabam atrapalhando um pouco e dessa maneira fica mais interessante para os torcedores poderem transitar de maneira mais segura. Pois é, ainda em nota diz o seguinte: acrescentamos que, por recomendação de segurança da Polícia Militar, né, o BEP, do Ministério Público e da Consultoria de Segurança da Arena, a retirada das cadeiras do setor norte ocorrerá de forma gradual. Ao final, serão retirados 2.583 assentos deste local. Pois é, rapaziada, então quando você for lá na Arena Fonte Nova, nesse sábado para ver o jogo entre Bahia e Grêmio, não se assuste se você não vir as cadeiras naquele local dali, beleza, rapaziada? Vamos seguir aqui no giro de notícias. Então vamos dar uma olhada aqui como é que fica a programação completa do nosso Esquadrão de Aço para essa semana, que enfrenta o Grêmio 2 vezes, né? Então temos aqui o seguinte: o Bahia teve folga hoje, né, dia 26, segunda-feira, e vai treinar na terça, quarta, quinta e sexta-feira no CT Evaristo de Macedo, onde no sábado, às 6h30, enfrenta o Grêmio, né, no estádio da Arena Fonte Nova, pelo primeiro confronto. Um dia depois, no domingo, treina às 10 da manhã, treina novamente segunda-feira e enfrenta novamente o Grêmio, novamente dentro de casa, na Arena da Fonte Nova, dessa vez pela Copa do Brasil, né? O primeiro jogo vai ser válido aí pelo Campeonato Brasileiro de Série A. Então o Bahia, a partir de amanhã, não tem mais folgas até enfrentar as duas partidas contra a equipe do Grêmio, beleza? Rapaziada, vamos falar agora sobre contratações. Trago para vocês aqui uma notícia não tão interessante, né? Que foi uma notícia que o GE soltou aqui na sua página, que diz o seguinte: ó, Benfica não libera lateral direito Gilberto para o Bahia, que não desiste da negociação. Jogador de 30 anos tem acordo com o Tricolor para reforçar a equipe em 2023. Pois é, galera, a gente já tinha trazido aqui essa notícia do acordo que estava sendo selado entre Bahia e Gilberto. Entre as duas partes estava tudo ok, porém parece que ocorreu alguma divergência de interesses aí
por parte do Benfica e o Grupo City, né? A gente vai entender um pouco mais aqui agora, pelo que traz o canal do Bara nas suas redes sociais, que diz o seguinte, ó: a negociação, que já estava bastante encaminhada, teve uma reviravolta, porque o Grupo City mudou a estratégia de negociação. Antes, a negociação era trazer Gilberto em definitivo para o Bahia. A negociação é diretamente com o Bahia, intermediada pelo Grupo City. Com avançadas negociações entre Benfica e Castellanos, as partes começaram a barganhar e o Grupo City mudou a estratégia. Passou a ser o interessado em adquirir Gilberto, repassando-o provavelmente por empréstimo para o Bahia, de repente até sem custo. Mudança de estratégia, as partes resolveram barganhar. Pois é, rapaziada, o jogador Gilberto, que já estava quase tudo acertado com o nosso Esquadrão de Aço, parece que o Benfica está tentando um acordo com um jogador que faz parte do Grupo City, né, o Castellanos, ele que atualmente atua pela equipe do Girona da Espanha, um dos times que fazem parte do conglomerado do City Football Group. Então aí talvez o Benfica queira entrar em um acordo diretamente por Gilberto, colocando o jogador na jogada, e então o Grupo City vai mudar a sua estratégia de contratação. Mas isso não indica que o acordo entre as duas partes tenha dado errado, né? Só que parece que vai ter uma reformulação de rota nessa contratação. Em vez dele vir diretamente para o Bahia, talvez o Gilberto vire um jogador do City Football Group, e o City Football Group conceda esse jogador para jogar por algumas temporadas aqui no Esquadrão de Aço, como é o caso do Kaique e do Diego Rosa, né? São jogadores que estão... Perdão, só do Kaique, né? O Diego Rosa já foi adquirido aí pela equipe do Bahia, né? Em definitivo. Mas o Kaique, ele ainda é jogador apenas do City Football Group e está passando uma temporada aqui no nosso Esquadrão de Aço, beleza, rapaziada? Agora trago para vocês aqui, rapaziada, informações sobre Luciano Juba, que quem traz pra gente é o radialista Márcio Martins, diretamente lá de Recife. Tá na tela aí, vamos ver o que ele traz pra gente, rapaziada. Olá, torcedor, tô com a informação aqui direto de Recife, onde eu passo esta semana até sexta-feira, em que a imprensa local já me perguntou hoje aqui sobre a situação de Luciano Juba. A informação que eles têm internamente é que o Sport teria chegado a um acordo com o Bahia para a apresentação do jogador na próxima segunda-feira ao tricolor baiano. Essa informação não está confirmada pelos clubes, pelo Grupo City ou pelo Sport, não há nenhuma confirmação oficial. A imprensa local, e aí eu digo que agora há pouco, por exemplo, fui perguntado pelo companheiro Iranildo, aqui ex-presidente da Associação Local de Imprensa, em que as informações dão conta de que o jogador já teria inclusive comunicado aos colegas de que ele vai continuar jogando no Sport somente até o jogo desta semana e vai se apresentar segunda-feira, quando abre a janela de transferências para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro, segunda etapa de inscrição de atletas do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. Detalhe, Juba está sentindo uma lesão, não joga nesta terça-feira pela Chapecoense, o que aumentou inclusive os rumores de que ele já estaria se preparando para viajar ainda antes mesmo da próxima segunda-feira. Vamos aguardar, porque a informação que chega neste momento é que o Bahia teria chegado a um acordo com o Sport e o jogador Luciano Juba deve se apresentar na segunda-feira na capital baiana. É aguardar para saber o que vai acontecer realmente, mas é a notícia que tem aqui estourada na cidade de Recife, local inclusive da cobertura diária do esporte pela imprensa pernambucana. Aí, rapaziada, falas aí do nosso radialista Márcio Martins sobre o Luciano Juba, né? Segundo informações que foram passadas para ele, Luciano Juba chega então a Salvador para fechar com o nosso Sport Clube Bahia, né, nessa segunda-feira, né? E pelo jeito é uma informação bastante quente, né? Pelas fontes que ele traz. São radialistas, né? Pessoas que trabalham no setor de esporte lá de Recife.
E quem se lembra, né, o último jogo que Luciano Juba atuou, né, pela Série B, ele inclusive marcou um gol e teve que ser substituído nessa partida porque foi acometido por uma lesão muscular na região da virilha, né? Mas ainda não sabemos maiores informações do grau dessa lesão. Mas aparentemente o Sport vai poupá-lo da próxima partida, né? Então vamos esperar aí para ver se de fato se concretiza a chegada de Luciano Juba aqui na cidade de Salvador nesta segunda-feira para assinar em definitivo com o nosso Esquadrão de Aço. Rapaziada, o próprio Márcio Martins, em sua live, né, do YouTube, onde ele tem um programa chamado Pauta das 6, trouxe uma informação aí em primeira mão de que pode estar chegando um novo atacante para o nosso Esquadrão de Aço. Falo aqui de Lucas Prato, galera, jogador que atualmente está atuando ali pela equipe do Vélez Sarsfield. É um jogador que atualmente ele está um pouco fora dos padrões das contratações do City Football Group, devido à sua idade avançada, né? O jogador hoje possui 35 anos, né? Está atuando aí pelo campeonato de primeira divisão da Argentina, né? Tem 21 jogos pela equipe do Vélez Sarsfield, marcou 3 onde marcou 2 tentos, né? 1,87 de altura e tem aqui passagens pelo futebol brasileiro, atuando pela equipe do Atlético Mineiro e pelo São Paulo, rapaziada. Então vamos esperar aí para ver se essa contratação também de fato se concretiza, né? Porém, me assusta bastante esse perfil de contratação, porque já é um atacante que vem na descendente da carreira, né? Um atacante com 35 anos de idade, atuou até bastante, né, pelo futebol argentino nessa temporada, né, 21 jogos, bastante jogos, né, para um jogador dessa idade. É um bom sinal, né, sinal de que talvez ele esteja aí conservado e possa ainda atuar bem vestindo a camisa do esquadrão, né? Vamos esperar e torcer para que o Grupo City esteja tomando as melhores decisões. Ainda falando sobre contratações, rapaziada, vamos trazer aqui para finalizar o vídeo de hoje o que o GE traz com relação a esse tema, né? Contratações do Bahia para 2023. Veja quem chega, quem fica e quem vai embora. Segundo a equipe do GE, foram 20 contratações do nosso Esquadrão de Aço apenas nessa temporada. Vamos conferir aqui os nomes, galera. Temos o Marcos Vitor, né, que é o zagueiro que veio lá da equipe do Ceará, Marcos Felipe, o goleiro que veio do Fluminense, Diego Rosa, Canu, Acevedo, David Duarte, Kaique, Biel, Everaldo, Raul Gustavo, Joana Chaves, Cicinho, Cauli, Arthur Salles, Iago Felipe, Luciano Juba, né? Eles já colocam o Luciano Juba aqui como sendo uma contratação efetuada pelo esquadrão, né? Diz aqui que ele tem um pré-contrato com o Tricolor, que de fato aconteceu, né? Ademir, Tassiano, Vitor Hugo e Vinícius Mingotti. A gente pode perceber aqui que dessas 20 contratações aqui, tirando o Luciano Juba porque ainda não vestiu a camisa e não estreou pelo esquadrão, poucos são os nomes que convenceu a torcida, né? Eu colocaria aqui talvez o nome do goleiro, né? O Marcos Felipe, goleiro que veio lá do Fluminense, né? Talvez o Canu também, né? O Canu tem tido boas atuações. Acevedo tem dado conta do recado ali, né? O Biel também. Quem mais? O Cauli, né? Quem mais, galera? Desses aqui, eu acho que só esses 5 dos 20, só esses 5 são unanimidade pelo que eu venho observando aqui dos comentários da nossa torcida. Aqui o GE traz também nomes de jogadores que estavam em pauta para ser contratados, porém melou lá ele, né? Segundo o GE aqui, ele diz que Tomás Molina, né, que era um atacante argentino, se não estou equivocado, Alejo Vélez também, Christian, que era aquele jogador do Atlético Paranaense que acabou não vindo para o Bahia porque o City Football Group estava prevendo uma lesão futura no jogador. Marinho, né, que acabou assinando no final aí com a equipe do Fortaleza. O Tite, nosso
o Titibu, né, que jogava aqui no nosso Esquadrão de Aço e hoje está no Fortaleza. O Vitor Cuesta, que é atualmente jogador do Botafogo, né, atua na zaga. E o Eduardo Sacha, que acabou fechando com a equipe do Bragantino e estava atuando pela equipe do Santos. E nós temos aqui alguns jogadores que saíram, rapaziada. Vamos ver os nomes aqui, ó. Raí Nascimento, Emerson Santos, Hugo Rodallega, Zé Vitor, Patrick de Luca, Davó, Luiz Otávio, Ignácio, Copete, Caio Vidal e Marco Antônio. Rapaz, de fato, o nosso time tava tenebroso, hein? Rapaz, a gente subiu aqui operando um milagre da Série B para a Série A, hein? Porque essas saídas aqui foram muito providenciais também, viu, galera? A gente não contratou bem, mas pelo menos a gente mandou muita coisa que não tava dando certo fora, hein? Vamos lá, com todo respeito aos jogadores, é claro, mas a nível esportivo, esses jogadores que eu acabei de citar aqui não estavam rendendo nada aqui no nosso time, né? E os jogadores que renovaram pelo nosso esquadrão, tá aqui, ó, Lucas Mugni, Miqueias, Everton, Ricardo Goulart, que no caso já declarou sua aposentadoria. Até hoje eu não entendo como foi esse processo de renovação com o Ricardo Goulart. Um processo bastante conturbado, né? Renova com o cara e poucos meses depois o cara decreta aposentadoria, né? Muito estranho. Danilo Fernandes e o nosso lateral esquerdo, Rian. Pois é, rapaziada, esse foi o nosso plantão de notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo ficado bem informados. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessas possíveis contratações do nosso Esquadrão de Aço. Se gostou, já sabe, senta aquele dedo no like maroto aí, galera, pra gente poder fortalecer a nossa guia aqui com o YouTube e com você, torcedor do Esquadrão de Aço, beleza? Tamo junto e misturado, valeu, até a próxima, fui!